eu quero tentar. Tem a opção dela comprar o teu plano aí, o M60, o teu aplicativo. Qual que é o primeiro passo? Beleza, Duda. Sou pobre, me interessei. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Você comeu um baguete inteiro, cara? Não, ainda falta agora que eu vi aqui. Pô, eu tô começando aqui. Você tá falando aqui, eu tô... Massa, cara, massa. Eu vou... Tá gostoso, Duda? Você não quer mais, Matheus, o teu? Cara, mal... Fala aí o passo a passo. Uhum. Eu vou deixar um checklist pra galera, tá? Uhum. Deixa eu só terminar de engolir esse pedaço aqui. Eu vou deixar o mesmo checklist para eles agora, e eu vou explicar esse checklist, que é o checklist que eu deixo para os meus alunos, para os meus mentorados. Uhum. Porque eu acho que entendendo ele, dá pra gente ter uma visão geral do processo. Primeira decisão, qual país eu vou? O mundo tem mais de 200 países, né? Uhum. Às vezes a galera chega para mim e fala, quero ir para a Europa. A Europa tem 50 países. Você quer ir para a Europa, Suíça, Europa, Portugal, Europa, Reino Unido não tá mais na Europa, mas a gente imagina junto. Você quer ir para Montenegro, você quer ir para onde? Então, em primeiro lugar, seleção de país. A ideia da seleção de país é onde eu gostaria de ter uma carreira. Eu uso dois critérios para seleção de país. Primeiro, IDH. Eu vou para lugar que vai ter segurança, educação, qualidade de vida, eu vou trabalhar pouco e vou ganhar muito. Segundo, quanto que eu vou ganhar depois de formado? Que daí é a média salarial, não é salário mínimo, é salário médio. Né? Então, se eu quero, por exemplo, fazer faculdade, faz sentido para mim olhar quanto que eu ganharia nos Estados Unidos depois da faculdade, quanto que eu ganharia na Alemanha. E aí tu faz ali uma conta para ver o que faz sentido para você. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que escolher que oportunidade a gente vai. Qual que é o próximo passo? É idioma? Isso que eu ia perguntar, tá? Se a pessoa não tem que escolher o curso antes de escolher o país. Vamos escolher o que a gente precisa. Né? E para mim, sair do Brasil, seja por muito ou por pouco tempo, sempre é para resolver um problema crônico que eu não estou conseguindo resolver aqui. Tô há 10 anos pagando escola de inglês, ou eu pago e falto. Cara, vamos aprender inglês fora, vamos dar um intensivo de 1 mês. Massa. Tô fazendo faculdade, não tô aprendendo muito, então vou fazer a faculdade fora? Fiz uma faculdade meia boca no Brasil porque minha avó falou que eu tinha que ter diploma, mas agora que eu tenho diploma não consigo ganhar 1.000, 2.000 reais por mês. Então vamos fazer um mestrado fora, numa universidade bacana para que... Então, o segundo passo é, o que resolve o teu problema? O que vai fazer você ir para um próximo nível profissional? É idioma, é estudo, é profissional, é mais currículo, é extracurricular? O que é? E a gente vai focar nisso. Terceira etapa. Aí começa um pouco dessa burocracia de quais são as documentações que eu vou precisar para esse processo. Né? Se a pessoa está fazendo sozinho, eu recomendo que você foque em programas mais populares. Por exemplo, eu quero uma bolsa de estudos, vamos focar só em universidade. Por quê? Porque toda universidade do mundo dá bolsa de estudos. Para todo mundo? Não, mas tem algum curso lá tem bolsa de estudos. Harvard tem mais de 2.000 bolsas de estudos por ano. Bolsa de inglês, bolsa de faculdade, transferência, mestrado, MBA, doutorado, bolsa de trabalho, para você trabalhar dentro da faculdade, bolsa de estágio, bolsa de estudos mais trabalho, bolsa de pesquisa, bolsa de summer, bolsa para high school, para quem é aluno do ensino médio, bolsa para quem é profissional que está no meio da carreira. Harvard tem tudo isso daqui. Então, quanto maior a universidade, mais grana ela tem. Harvard tem 50 bilhões de dólares investidas no fundo de Harvard, que eles chamam de endowment. Imagina isso rendendo 10% ao ano. Pega esse dinheiro que... Caramba, mas é o que gera. Maluco. Esse dinheiro rendeu 10% ao ano. Eles vão investir aonde? Em bolsa de estudos, em equipamento, em pesquisa e em contratação nova. Ou se precisar construir um prédio. Então, é daí que vem a grana. E quanto maior a universidade, mais dinheiro ela tem para reinvestir. Porque o processo lá fora é diferente. As universidades têm muita autonomia. Por isso que o Bolsa Interna é bom. Porque não é igual o Brasil que o dinheiro de uma federal vem do governo. Não, a universidade ela tem o seu próprio sustento. Ponto. Então, para quem está começando, procura universidade grande. Vão ser as universidades que você mais vai ter possibilidade. Eu não estou falando de universidade popular. Universidade famosa. Universidade grande. Beleza. A gente vai ter, para quem vai fazer daí um processo mais específico, ali mais, vai mesmo pro fazer acontecer, a gente vai ter duas grandes categorias de documentação.
processos que dão bolsa de estudos com 2 documentos e processos que dão bolsas de estudos com 15 documentos. Se está começando, pega o que tem 2 documentos. Mais fácil. Quais são esses 2 documentos? Currículo e uma carta pessoal. O currículo, todo mundo sabe fazer. Eu imagino, né? Pobre sabe fazer currículo, né? Segundo, né? Uma carta dizendo por que você merece ser selecionado para essa bolsa de estudos. Bolsa de inglês você conquista sim, cara. É uma bolsa de estudos que só pede 2 documentos. Você entra lá no site de Cambridge, por exemplo, né? E vê lá, pô, envio lá para um programa que está com seleção aberta, envio o meu nome, um pouquinho da minha história resumida, né? Para contar um livro, um parágrafo, 3 linhas, e o porquê que eu acho que a minha história, ou porque eu mereço essa bolsa de estudos, né? Junto com o seu currículo junto, acabou, né? Bolsa de summer, bolsa de programas geralmente de curta duração, que a gente chama de bolsa pequena, $1.000, $10.000, $50.000, a gente chama de bolsa pequena. Essas bolsas pedem apenas 2 documentos. As bolsas que pedem 15 documentos, graduação, mestrado, doutorado, quando tu quer muita coisa, $100.000, $200.000, $450.000. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui eu recomendaria uma assessoria. Tá. Aqui eu recomendaria. Que você tem esse trabalho que no é o que a gente faz. Tá. Porque aqui ele vai precisar de tradução juramentada, que ele vai ter que ir lá na escola, que ele fez o ensino médio, pegar o diploma, aí pedir para um tradutor da cidade fazer a tradução. Ele talvez tenha que fazer uma prova internacional, né? Que ele vai ter. Só que a prova internacional é mais fácil do que a prova brasileira, porque no Brasil, o Enem, por exemplo, o concurso público, seja lá o que for, o Enem, o vestibular, tem 13 matérias, né? É física, química, biologia, geografia, tem redação, tem um monte de coisa. No exterior, o vestibular tem só 2 matérias, interpretação de texto e lógica. Então, o ensino, o seu foco de estudos também é menor. Então, você consegue se preparar mais rápido. A gente faz tudo isso, toda essa preparação é o nosso trabalho, né? Prepara para as provas, prepara a documentação, vai entrar no site das universidades, vai pegar o formulário, vai preencher. Tem o formulário da universidade e também tem o formulário da bolsa. O formulário da bolsa é a hora de mostrar que você é pobre. Quanto mais você mostrar ali que você não tem grandes coisas, melhor. Eles vão dar mais prioridade para você. O que é pobre? Isso daqui é legal para sua galera. Eles vão ficar bravos comigo aí, mas é a verdade. Pode falar. O que é pobre no quesito internacional? Uma pessoa que ganha menos de R$30.000 por mês. Maluco, sério? É porque tá contado em dólar, ou em libra, ou em euro. Caramba, mano. Né? Então, pra gente que tá numa moeda tão desvalorizada hoje, né? Comparado ao dólar, libra e euro, R$30.000, cara. Caramba. Então, qualquer pessoa que ganha menos de R$30.000 pode se eleger... Faria mais sentido ser 30 mil por ano, né? Nossa, imagina. 2 mil por mês, quando eu apliquei a renda da minha família, eu acho que era R$1.500, R$2.000, somando o salário do meu pai e da minha mãe, né? Você é um mendigo, né? Pra ele, você é um mendigo, né? Pelo amor de Deus, dá a chance pro menino aqui. Exatamente. E eu acho que eu consegui algumas bolsas por causa disso, né? Então... se você, a esposa, né, a família, tem uma renda menor de R$30.000 por mês, pelo amor de Deus, aplica para a bolsa de estudos, porque no ponto de vista de preferência, você está lá em cima. Você é a preferência número 1, né? Então, só que aí vai ter outros filtros que eles vão colocar ali, né? Vai ter porque outros isso, filtros. Né? Eles têm que fazer. São 15 documentos, né? E o financeiro, só que o financeiro é um dos maiores. Tem a carta também nesse? Esse daqui tem que ter uma carta, que são as pessoas que vão dar opinião sobre você, né? Que se é para faculdade, são professores, mas geralmente é professor ou chefe. Tá. Ou é professor que você teve na faculdade, orientador de TCC, ou chefe do trabalho que escreve. Não pode ser família, irmão, amigo, né? Porque daí é marmelada, né? Sim. Mas na prática, nesses 15 documentos, a gente também pode dividir em 2 categorias, os documentos pessoais e os documentos técnicos. Documento pessoal, redação. Dependendo da bolsa, você vai ter que escrever 5 redações lá, mas é redação pequenininha. Por que tu merece a bolsa? Se você receber, o que tu vai fazer depois? Seu planejamento para os próximos 5 anos, que é pergunta de entrevista. Você vai lá, escreve, não sei escrever em inglês, coloca no chat GPT, traduz para inglês e manda ver. Né? E tem os documentos técnicos, que daí é histórico escolar, se você já fez faculdade, o histórico da faculdade, se você fez algum projeto na faculdade. E isso é legal porque, eu não sei o que acontece, o brasileiro ele se menospreza demais, cara. E às vezes tem gente que na faculdade fez curso de férias, participou de empresa júnior, fez aquela, sabe quando você tem que apresentar projeto na sala de aula, e ele não coloca isso, porque ele acha que não vale.
Tá. Né? E tem que colocar, isso tem peso pra caramba. Até o projeto que se apresentou obrigatoriamente dentro de sala de aula, que você tinha 7 dias para fazer, coloca. Então, vai colocando esses projetos, né? Coloca histórico escolar, história da faculdade, se tiver currículo, experiência, vai colocando tudo. E aqui na parte técnica, vai ter que fazer uma prova internacional, especificamente para Bolsa Grande, né? De faculdade, mestrado, doutorado. E tem a prova de proficiência. Tá. Que é a prova ou de inglês, ou de francês, ou de italiano, japonês, depende do país. E se não quer fazer, vai para Portugal. Caramba, e pensando nisso... Vou pegar outro pedaço aqui agora. Pode pegar. Eu conheço, na verdade, muita gente que está tentando entrar numa escola, numa faculdade pública, tipo vai medicina ou odonto, porque é ridiculamente caro uma faculdade desse tipo de curso aqui no Brasil, privada. Ridiculamente caro comparado com o nosso país, que o salário mínimo é R$1.500, né? Pô, você quer fazer medicina, é 12, 15 mil por mês. E aí eu vejo algumas pessoas que estão há anos tentando estudar para passar numa escola pública nisso. Talvez um caminho muito mais fácil seria ela já estar começando a ver isso daí, essa possibilidade. Porque... Em menos de um ano ela é aprovada fora. É? É. Não, tem gente que tá tipo 5 anos tentando, pois né? É. O conhecimento que essa pessoa que ficou 5 anos no cursinho ou num concurso público, estudando, de matemática, faz ela ser aprovada em qualquer processo seletivo do mundo. Porque ela masterizou aquilo. E o Brasil foca muito na teoria. Então a teoria que ela tem é maior do que a mesma pessoa nos Estados Unidos, no Canadá. Porque é isso que às vezes muita gente não percebe. Vamos pensar no suíço. O cara tem a vida perfeita, né? Nunca sofreu nada. Não tem um raladinho no joelho. Porque ele nunca, na prática, teve que se preocupar com isso. Imagina a mente do brasileiro. Ver o pai e a mãe brigando. Ver a escola que, de repente, ele quer aprender algo e não tem. Às vezes ele precisa começar a trabalhar desde cedo. Às vezes ver o pai passando perrengue. Tudo isso vai dando o quê? Criatividade, resiliência. Faz a gente ter até uma ânsia, um desejo de crescer na vida maior. Né? E tudo isso tem valor no processo internacional. E se a gente juntar essa energia com o modelo extremamente teórico do Brasil, cara, ninguém bate a gente. Tá, enquanto você come aí, então vou tentar fazer um resumo aqui. Ver se é isso mesmo, aí você vai me corrigindo. Duda, eu quero tentar. Primeira coisa, analisa o país, porque tem praticamente em todos os países do mundo bolsa. Ah, eu quero ir para Irlanda. Tá. Aí você vai analisar o país, vai ver se lá tem as faculdades que dão bolsa, você vai ver se é um país legal para se morar. Você vai definir qual curso que você vai fazer, se você vai... Ah, eu quero ir para os Estados Unidos para aprender inglês. Quero ir para Inglaterra ou Irlanda aprender inglês. Eu quero ir para Portugal para fazer uma faculdade de administração. Você vai definir tudo isso. Aí você vai começar a procurar. Então tem a possibilidade de governo, só que é pouquíssima vaga. Então às vezes acaba que é mais divulgação do que vaga mesmo e quase ninguém ganha, né? Tem aquela que é institucional, né, que é de empresas, fundações, que querem dar uma oportunidade para alguém, que também normalmente é muita gente para pouquíssima vaga. E tem a possibilidade de você entrar em contato direto com a faculdade, tipo assim, eu quero ir para Lisboa. Nem sei que faculdade tem em Lisboa, mas sei lá, Faculdade de Lisboa. Tem faculdade de Lisboa? Sim. Tem, faculdade muito boa de Lisboa. E dá bolsa. E dá bolsa. Aí, no próprio site dele, você vai entrar e vai ter alguma parte lá que fala sobre as bolsas. Aí lá você vai pegar todas essas informações, esses 2 pontos aí que é o currículo e a carta pessoal. Quando é abaixo de $50 mil. E lá no site já fala todos os cursos que vai ter bolsa. Ah, tem bolsa para ADM, tem bolsa para medicina, tem bolsa para inglês. Essa pergunta é muito boa. Obrigado. Quando tu entra viu? Não, porque... Parabéns, entrevistador. Tô aqui para isso, né, gente? Eu estudei escola pública, né? Quando você entra... É interessante essa pergunta, porque nenhum brasileiro entra no site da USP procurando bolsa na USP, né? É meio que automático. Eu sei que na USP tem bolsa. E eu sei que se eu passar da nota de corte do Enem, eu vou passar. Ninguém entra no site da Unicamp, da Unesp, das federais, procurando bolsa. Mas por que a gente quer procurar bolsa no site das universidades fora? Doideira, né? É algo, não sei de onde que surgiu isso, mas é natural. Eu achava que era assim também. E na verdade não. Na verdade o processo é igualzinho o brasileiro. No sentido de, você faz uma aplicação bacana, automaticamente você é selecionado. Então, o que a gente olha daí
quantas bolsas de estudos essa universidade oferece, se ela fez alguma divulgação de quantos alunos vão ser selecionados e se ela fez alguma divulgação dos critérios de seleção. Mas geralmente isso é algo muito mais interno do que algo público. Tá. Faz sentido? Sim, porque então, sei lá, a Universidade de Lisboa é pública. É uma universidade pública. É pública. Seria o mesmo processo que um brasileiro faria na USP, eu faria na Universidade de Lisboa, só que eu tô remoto, tô a milhares de quilômetros de distância, tenho que fazer por aqui, tenho que preencher tudo, fazer a inscrição, só que aí na hora de fazer a prova, essa prova que você tá falando não é a mesma prova que os portugueses fazem lá em Lisboa, né? Esse seu exemplo talvez não seja um bom exemplo, porque aí tem uma exceção, porque em Portugal você pode utilizar o Enem para graduação. O Enem daqui do Brasil? Então todas as universidades de Portugal, elas aceitam o Enem. Caramba. Então, o brasileiro que mandou bem no Enem no Brasil, ele pode também aplicar para Portugal. Por isso que eu falei que é uma exceção, né? Mas e se fosse os Estados Unidos? Tá. Aí você teria que fazer a prova dos Estados Unidos. Para graduação se chama SAT. São duas provas. Você pode fazer o SAT ou o ACT. Para mestrado e doutorado é o GRE ou o GMAT. Mas eu consigo fazer daqui? Consegue. É online essa prova? Mas como que o cara sabe que eu tô colando? Não, você tem que ir para uma... ela é feita no computador, online, só que você tem que ir para uma instituição regulamentada. Você tem um que ir para lugar uma escola aqui. oficial. Tá. Então o SAT, ele acontece, agora eu não vou saber de cor, 10 vezes no ano no Brasil. O GRE, que é do mestrado e doutorado, em São Paulo tem toda semana. O TOEFL tem toda semana. Né? Então, bom, é isso. Tá. Aí tem que fazer a provinha.